cansado, como se você tivesse trabalhado 10 horas seguidas e não tenha dormido 8. Você já perdeu o sono de tão cansado que você está e não consegue relaxar o suficiente para conseguir dormir? Já teve a sensação de que você está fazendo menos, trabalhando menos, estudando menos e está cada vez mais cansado, apesar de não estar rendendo tanto quanto gostaria ou deveria? Então, você está próximo de um colapso, sinto te dizer. Isso é o que nós chamamos de burnout, dentro da construção de uma sociedade do cansaço, porque todos nós estamos realmente exaustos. E me parece que quanto mais nós nos esforçamos pelo descanso, seja pelo viés do entretenimento, seja por horas e mais horas de sono ao longo do final de semana, quase entrando em coma de tanto dormir, mesmo assim não é suficiente e nós ainda estamos esgotados, nós ainda estamos cansados. E quase sempre escorados ou no café, escorados em energético, ou só escorados mesmo, porque não está dando para suportar os níveis de cansaço em que nós nos condicionamos ultimamente. E se isso passa a ser uma realidade tão ampla e tanta gente se identifica com esse novo cenário, então significa que nós estamos lidando com uma patologia social. Sim, o cansaço é sem dúvida uma patologia social, até porque ele abre precedente para uma série de outros problemas, como os impactos para a saúde mental, a questão da depressão e da ansiedade são correlatas ao esgotamento. Nós estamos lidando com um cenário cada vez mais frequente de violência, principalmente no cenário doméstico, e isso está associado à perda da nossa resistência psíquica, sim, está vinculado ao cansaço, sem contar, claro, as baixas imunitárias e as comorbidades associadas a esses níveis de esgotamento. E eu nem preciso dizer por que baixa imunidade é um problema grave no ano de 2020, não é mesmo? Coronavirus! Coronavirus! Nós todos sabemos. Então, burnout se torna uma das questões mais sérias a ser discutida nesse momento, né? O termo vem desse colapso. O burnout não é necessariamente o cansaço, mas o extremo esgotamento, que leva, na maioria das vezes, a condições clínicas bastante severas, né? De queimar o fusível e parar no hospital. Eu tinha colapsos assim pelo menos umas 2 vezes ao ano, agora eu vou uma vez ao ano e lido com o resto dos colapsos sozinho em casa, porque eu já me acostumei com o processo. Eu não devia achar graça disso, mas é uma realidade. Para muitos de nós já é uma realidade. Aqui que o burnout está intimamente associado. Não dá para discutir a realidade de cansaço e de burnout sem discutir o cenário do trabalho ao longo dos últimos séculos, mais precisamente do século XVIII em diante. Nós sabemos que o trabalho passou por uma nova distribuição e por um novo padrão de construção social a partir das revoluções industriais. E quando a gente fala sobre uma nova distribuição, nós não estamos falando necessariamente só em quantidade de trabalho. Nós não estamos nos referindo só às horas trabalhadas. Nós estamos nos referindo também ao valor que o trabalho possui junto às pessoas. Trabalho deixou de ser um fator de subsistência, ou seja, uma atividade apoiada pura e simplesmente na necessidade de pagar as contas e de comprar comida, para se transformar vamos dizer, num status de inclusão social. Ou seja, hoje o trabalho determina quem nós somos para a sociedade. Então, muita coisa começou a mudar do século XVIII em diante e, claro, o Brasil pegou essa mudança um pouco tardiamente, já que nós não vimos revoluções industriais no século XVIII. O Brasil foi experimentar essas mudanças a partir do século XX. Então, provavelmente, você tem avós ou bisavós que não viveram esse circuito frenético e essas mudanças profundas do trabalho, ou que talvez tenham visto a transformação ao longo dos anos e comentem sobre essas mudanças, porque nós tivemos contato com tudo isso um pouco tardiamente.
Um dos maiores analistas dessa nova distribuição e desses novos valores é Max Weber, a partir da ética do trabalho. Max Weber é um dos que analisa essas mudanças, principalmente pela ótica da ética protestante e, claro, sobre como isso impacta a formação do homem contemporâneo, porque nós saímos de uma preocupação com valores sociais, com reunião religiosa, moral ou familiar, para preocupações um tanto quanto mais, digamos, objetivas, vinculadas à renda, a capital e, claro, a trabalho. Então, essa ética do trabalho, que está muito próxima do que Durkheim também discute, é muito semelhante ao que Durkheim discute como solidariedade orgânica, ou seja, uma organização de sociedade que prima pelos valores do capital, ou privilegia os valores do capital. E claro, os valores do capital estão intimamente associados aos valores do trabalho. Então, trabalhe, work bitch. Trabalhar é a essência da formação do indivíduo contemporâneo, principalmente pós-revoluções industriais. Significa que essa sociedade moderna se organiza, predispõe os sonhos e a realidade a partir do trabalho. Veja que tudo que você persegue na vida hoje tem alguma relação direta ou indireta com o trabalho. Se você hoje está estudando e me ouvindo falar sobre esse tema dentro da sua matriz de estudo, é porque isso vai te garantir um espaço no mercado de trabalho. Se hoje você pensa em entrar em uma universidade dentro de um curso da sua preferência, é porque isso no futuro vai te garantir um circuito de trabalho. Todas as nossas escolhas, os nossos sonhos, as nossas ambições passaram a ser subservientes ou subordinadas à construção do trabalho. Nós somos então um homem que trabalha, nós nem somos mais o homem que pensa, nós somos o homem que trabalha, nós somos o homo faber, como bem discutiu Dona Hannah Arendt sobre a construção desse homem contemporâneo. Alienado? Sim, alienado. É uma alienação ao trabalho, porque nós perdemos a conexão de qualquer outra coisa que não seja trabalhar. Nós não existimos para além do trabalho. Quem é você para além da disposição do que te colocaram como função no mercado? Se você hoje tirar da sua percepção de mundo tudo que diz respeito ao trabalho, sobra alguém? Sobra identidade? Sobra indivíduo? Essa é a grande questão contemporânea. Nós nos condicionamos de tal modo a esse circuito que nós deixamos de existir fora dele. Nós estamos profundamente condicionados a isso. Ou seja, uma alienação ao trabalho acaba construindo uma existência subordinada à produtividade. E aí nós entramos no quadro do burnout. Se a nossa existência, se a nossa identidade está condicionada à produtividade, significa que quanto mais você produzir, mais rica, mais significativa é a sua existência. Então nós vamos nos colocar num ritmo de produtividade sobre-humano para que a nossa existência valha a pena, signifique alguma coisa, para que o nosso tempo tenha valor. Até porque nós vendemos a ideia por aí de que tempo é dinheiro. Não é necessariamente dinheiro. Tempo é trabalho. A maioria nem está tão preocupada assim com o retorno financeiro que esse trabalho vai trazer. O nosso condicionamento maior é com a atividade, o significado do fazer e como esse fazer traz para nós uma satisfação em termos identitários. Então, essa questão da identidade contemporânea é um fator muito forte nessa era. Por isso que, digamos, o contexto de baixa produtividade, de desemprego
de falência significa hoje, na maioria das vezes, colapsos psicológicos também. Porque a partir do momento em que o indivíduo não pode mais produzir, ele não vê razão mais para existir. Dar errado no mercado de trabalho significa dar errado na vida. Então, diferente das gerações que nos precederam, nós não temos a liberdade digamos, dar suporte para a nossa vida em realidades afora da dimensão do trabalho. Família não é suficiente. A nossa existência, a nossa criatividade não são suficientes, porque nós somos frutos diretos do valor do trabalho e, claro, desse valor da produção. Saiu da produção, seu valor diminui. Então nós nos sentimos menos importantes para as pessoas com as quais nós convivemos, nós nos sentimos menos valiosos para nós mesmos e, claro, para a existência de uma sociedade em que nós nos inserimos. Então isso vem de uma forma muito intensa e entra num circuito, não sei se você percebe isso, quase suicida. Porque as pessoas estão se destruindo dentro desse circuito de trabalho. Muitas percebem que estão se destruindo, mas são incapazes de escapar dessa dimensão. Ou seja, elas vão camuflar os sintomas dessa destruição, vão colocar, como eu mencionei, café, o energético, ou vão passar por tratamentos médicos que consigam controlar os efeitos, mas não mudar o perfil ou o estilo de vida. Então, nós entramos no que Rambo Shaw chama de sociedade disciplinar. E talvez essa sociedade disciplinar seja hoje o valor mais forte vinculado ao burnout. Quem fala de sociedade disciplinar é o Rambo Shaw, que é uma figurinha que eu já citei aqui algumas vezes, né? Acredito que sim. É um dos pensadores hoje de maior prestígio quando se trata dessa dimensão do trabalho. O que faz parte dessa sociedade, dessa realidade disciplinar hoje? Primeira coisa, como eu havia dito, não é só simplesmente produzir, é produzir muito. Então, todos nós estamos condicionados ao alto desempenho. Quanto mais nós produzirmos, mais significativos nós nos tornamos. Ou seja, dentro desses processos, não basta que você produza o suficiente. Não basta que você tenha um ritmo de produtividade que garanta, por exemplo, o salário, ou aquilo que basta para você manter sobrevivência da família, ou seja lá o que for. O que nos é exigido ultrapassa muito essa dimensão. É preciso que você dê o máximo, é preciso que você renda o máximo. E esse máximo sempre ainda vai ser questionado, porque ele não alcançou o ápice do que a sua dimensão humana ou sobre-humana poderia oferecer. Você que faz parte dessa rotina de estudos e de preparação para vestibular e tudo mais, sabe bem do que eu estou falando. E sobre os níveis de exigência, sobre a nossa inteligência, que são colocados constantemente. Ou seja, nos exigem que nós tenhamos mais e mais resultados. Nunca é o suficiente. Recentemente, inclusive, eu entrei numa discussão sobre a ideia de matéria atrasada, que hoje é um dos maiores fantasmas do estudante. Ou seja, sempre há uma matéria que precisa ainda ser vista, sempre há ainda um conteúdo que precisa ser analisado. Nunca é suficiente. As apostilas nunca terminam, sempre há mais para ser visto. Numa espécie de construção, me parece, para, de alguma forma, aterrorizar o estudante, mantendo preso ao circuito de formação. É preciso que o desempenho dele seja sempre mais alto do que a própria condição física ou cognitiva é capaz de absorver. E a realidade de cobrança nas provas nem é tão violenta assim, mas o terrorismo criado em torno disso é tão grande que o estudante não vê outro caminho a não ser se martirizar. E chega num ponto, não sei se você percebe, que nem é preciso que haja a figura do professor martirizando o estudante para que ele busque mais e mais conteúdo. Ele já cria uma cobrança
automática em torno disso. Ou seja, todos nós criamos uma espécie de consciência moral sobre esse alto desempenho, sobre essa sociedade disciplinar, internalizando esse valor e exigindo de nós mesmos que essa cobrança seja feita. Ou seja, nós nos cobramos, não precisa de ninguém dizer. Mesmo que hoje seu professor diga, vai descansar, você não precisa estudar tanto, você é incapaz de parar. Você criou a cobrança automática, você internalizou a prisão. Então, um traço forte dessa sociedade disciplinar é a cobrança pelo alto desempenho. E nos colocando dentro desse alto desempenho, fica mais claro que não sobra muito espaço para as outras coisas da vida. Afinal, nunca é suficiente, nunca é tempo suficiente dedicado aos estudos ou dedicado ao trabalho. Então, férias não existem, finais de semana são luxo, descanso é privilégio para poucos, e aí nós saímos dessa construção humana, natural, do lazer, das artes, da cultura, do cultivo dos valores, sociais, familiares, para entrar num utilitarismo humano cada vez mais intenso. Ou seja, nós nos tornamos a engrenagem que precisa se movimentar, mas para a qual não existe nenhum tipo de regalo da natureza humana. Então, esse utilitarismo humano caminha para uma espécie de automação. Nós nos tornamos máquinas e nós exigimos que haja esse condicionamento mecânico sem que haja qualquer tipo de possibilidade de alívio. Esse formato de automação, sem dúvida, é uma espécie de violência, porque todos nós sofremos com isso. Mas é uma violência que não vem escancarada como um processo dolorido. Nós aceitamos, é um valor socialmente difundido, todo mundo vive assim, nós achamos que nós também podemos e temos que viver assim. Então, isso como vem dentro de um processo dito como saudável, é o que Jean Baudrillard chama de violência da positividade. Então, é um nível de violência que nós julgamos saudável, que nós julgamos bom e que nós vamos impor contra o nosso corpo constantemente. Nessa visão de que sem essa violência, sem esse processo de automação, sem esse sacrifício, nós não conseguimos chegar a lugar algum. É só você percorrer aí uns 5, 10 posts no Instagram ou no Facebook, você vai se deparar com alguma mensagem nesse perfil. No perfil de se mate, se sacrifique, mergulhe de cabeça, saia da sua zona de conforto, porque só assim você consegue entrar nesse padrão de desempenho que a sociedade exige de você e alcançar um teto de sucesso, um platô de sucesso que é esperado de todo ser humano. Então nós estamos vivendo essa construção constantemente e esse valor é apregoado em torno de nós o tempo todo. Por isso eu estou dizendo que já entrou num nível de patologia social, porque ultrapassa só um valor ou uma ideia. É uma ideologia já construída dentro da lógica do trabalho. É a lógica de que zona de conforto é ruim. Gente, não existe nada mais agradável e necessário para que nós tenhamos paz na vida, um pouco de sossego do que zona de conforto. Nós precisamos entrar num momento de alívio, de entender, nossa, agora eu estou finalmente caminhando na minha direção, na direção certa, eu posso continuar aqui, eu não preciso mais me sacrificar tanto. Demonizaram a zona de conforto, desnaturalizaram a zona de conforto para dizer que você nunca pode estar numa situação que te deixe em paz. A paz foi desnaturalizada. É preciso que você esteja sempre em conflito, sempre em dificuldade, porque só assim você vai conseguir sucesso. Como se esse suposto sucesso em torno da produtividade fosse a única coisa que de fato valesse a pena.
Então, um utilitarismo, alto desempenho e uma vida constantemente ativa, condicionada ao trabalho. Nesse circuito, você já percebe que você não pode envelhecer, você não pode adoecer, né? Você não pode escapar disso aqui em momento algum. Isso é prioridade. Eu até usei esses argumentos, se eu não me engano, para falar sobre preconceito contra o idoso, hoje denominado agefobia. Se você ainda não viu essa aula, eu te recomendo assistir. E eu devo ter usado isso aqui também para falar sobre hipocondria, que é outra discussão super quente. Se você precisar assistir, me diga que eu mando para você. Né? Então, isso é o que está no radar de discussão do Rambo Shaw, e é o próprio Rambo Shaw que cita Kant e Jean Baudrillard dentro desses novos valores dentro desse período. Né? E aí, outro fator que vai ajudar a reforçar essa sociedade disciplinar, sem dúvida, é o cyberespaço. O cyberespaço está entre as nossas discussões constantemente, principalmente o que nós já denominamos aqui de nomofobia, né? Que é essa ansiedade produzida pela conexão, pela necessidade de acompanhar o ritmo de modernidade que os outros estão fazendo. Independente do que você estuda, em que você trabalha, isso deve perseguir a sua vida sem que você perceba. Dentro da rede você está vendo as pessoas produzindo conteúdo, você está vendo o sucesso que a vida dos outros projeta ali dentro da rede, você está vendo quantas curtidas, comentários ou seguidores os indivíduos têm e a forma como isso dá para eles um aval de sucesso. Você está vendo dentro da rede os modelos de negócio que funcionam, o colega que estuda e consegue sucesso, enfim, uma série de informações constantemente que vão te criar mais pressão para que você saiba mais, para que você renda mais, para que você tenha mais sucesso. Sem dúvida, é uma das ansiedades mais torturantes advindas da última Revolução Industrial, da quarta Revolução Industrial. Sem contar que o peso das informações e das mudanças é muito grande, né? O que denominam de FOMO, o Fear of Missing Out, ou seja, o medo de ficar de fora. Nós temos pânico de a onda passar e nós nos afogarmos em vez de surfarmos nela. O espaço virtual nos propõe várias ondas. As ondas de nova militância política, as ondas de aplicativos e formações vinculados aos mais jovens e modernos, as ondas dos memes, as ondas das notícias, as ondas do mundo da moda, e nós precisamos acompanhar essas ondas. Temos ansiedade para pertencermos a ela, até porque nenhum de nós quer ficar de fora do que o mundo oferece. Então nós vamos nos forçar e criar uma necessidade de acompanhar e de estar por dentro de tudo. Não é à toa que provavelmente a primeira coisa e a última coisa que você faz no seu dia deve ser acompanhar a rede social. Acorda com o telefone para ver o que foi feito, o que foi postado, para saber se o mundo já acabou ou não, e termina o dia com o telefone, acompanhando as últimas atualizações, o que foi postado, o que foi feito, e claro, produzir conteúdo também. Então, nós criamos um circuito de necessidade. Gera esgotamento? Sim. Gera cansaço? Sim. Gera estafa, nervosismo, insônia? Sim. Então, se você tem dificuldades para dormir, provavelmente nós já temos algumas das respostas, né? De uma consciência moral que provavelmente está te mantendo acordado e do condicionamento do espaço virtual que também está tirando a sua paz, né? E então significa que a suposta liberdade que nós ganhamos com a democracia, que nós ganhamos com as revoluções industriais, se transformou num processo de autoescravidão. Nós nos colocamos nessa posição. É uma autoescravidão no sentido de que ninguém está dizendo diretamente que você está preso a esse circuito de informação ou de trabalho, mas você se coloca nele, aceita que ele funcione assim e permanece preso a essas disposições, né? E aí, quais os impactos diretos que nós temos vivido?
né? Eu mencionei alguns no início dessa discussão. Nós estamos perdendo a nossa resistência psíquica, ou seja, nós estamos mais suscetíveis à irritabilidade, à ansiedade, a depressividades, ou seja, nós adoecemos psiquicamente com muito mais facilidade, fragilizamos as nossas relações sociais. Então, a fragilização dos laços é uma consequência direta. Nós não temos paciência para lidar com as pessoas nos irritam, ou aumentam a nossa cobrança, ou nós não suportamos que elas sejam preguiçosas. Você já se pegou fazendo a cobrança, escravizando as outras pessoas, porque elas não estão trabalhando, estudando tanto quanto você, e aí você considera que elas estejam erradas por serem saudáveis? Provavelmente você já fez isso, né? Aqui os níveis de drogadição são imensos, né? Ou seja, de usar de entorpecentes ou de psicotrópicos para tentar disfarçar o cansaço, disfarçar o esgotamento e a frustração. Nós usamos isso como uma espécie de amparo. Eu não gosto do termo fuga para me referir à drogadição, porque você não está fugindo, você está tentando se manter, é para suportar. Então você vai, sei lá, começar a beber para conseguir dormir, começar a beber para conseguir se divertir, ou se drogar de alguma forma para conseguir ser produtivo ainda. Ou seja, você não pode parar. Então é preciso criar muletas dentro dessa corrida maluca, não sei para onde, não sei de onde. Desenho animado é bastante significativo nesse caso, né? Porque de fato a corrida maluca dos anos 70, 80, não sei que idade você tem, você sabe o que eu estou falando? Penélope Charmosa por aí, né? A gente nunca sabia para onde eles estavam indo, cada um dentro da sua própria lógica insana e ninguém exatamente sabendo por que correr tanto. Mas nós estamos correndo mesmo assim, né? Então os níveis de drogadição são pesados aqui, os níveis de, vamos dizer, de perda imunitária gigantesca. Então nós temos mais alergias, nós perdemos o cabelo, nós adoecemos com mais facilidade, pegamos as gripes e as dengues de forma muito mais letal, né? Que a resistência do seu corpo se perde, envelhecimento precoce, né? Não preciso nem listar, cabelos brancos, né? Então, perdas imunitárias cada vez maiores, recorrência da violência, né? Tanto dessa violência moral quanto da violência propriamente dita. Então, é um quadro bastante pesado, bastante violento dentro desse nosso cenário. E um dos últimos contextos, uma das últimas realidades vinculadas a isso aqui, eu creio que eu devo ter falado quando eu tratei de uberização do trabalho, que é tema abordado recentemente também. Se você quiser o link para a aula, é só me dizer. Porque veja, em muitos desses contextos, de fato é preciso trabalhar mais para conseguir manter-se dentro, vamos dizer, do nível econômico da cidade onde você está. E quanto maior for a cidade onde você está, mais você vai precisar trabalhar para conseguir pagar uma moradia decente, para conseguir custear transporte, para conseguir manter estudo ou manter os sonhos que você ainda alimenta, ou dar suporte para suas ambições. Então significa que essa nova estrutura de trabalho em que nós estamos imersos hoje, eu acho que eu citei nessa aula sobre a sofisticação do mercado, cria um aprisionamento ainda maior a essa dinâmica de produtividade. Ou seja, ou você trabalha incessantemente, ou você não consegue sobreviver ao que esse espaço urbano exige de você. Então, eu abordei bastante isso na outra aula, até citei sobre o Chico de Oliveira, quando ele menciona que nós não recebemos as ferramentas bastantes para sobreviver dentro desse circuito. Eu sou um workaholic,
né? Aqui o workaholic é uma das formas de adicção, ou seja, todos nós estamos viciados em trabalho. Eu me vejo na carência de orientações a respeito de como o mercado funciona e evolui. Eu não sei. Então isso me obriga a trabalhar mais, para que eu consiga sobreviver nesse ritmo ou aprenda a lidar com ele. Se eu soubesse, talvez eu tivesse mais segurança e eu não precisasse me esgotar tanto, mas eu não sei. Nós não recebemos as ferramentas suficientes para sobreviver dentro dessa sofisticação de mercado. Nós não sabemos lidar. Essas mudanças surgem, a cobrança por uma formação mais intelectualizada, por dinamismo nas redes, por adesão às tecnologias, cresce e nós nem sabemos o que fazer diante disso, como lidar com isso. Então, nós vamos trabalhar mais, nós vamos nos esgotar mais e criar um ciclo infinito aqui de produzir para conseguir nos manter. Dentro dessa produção, nós criamos as nossas angústias, as nossas depressividades e as nossas ansiedades. Nós mergulhamos em mais trabalho para tentar fugir dessas sensações. Nisso, nós criamos um outro circuito de esgotamento físico, e aí nós precisamos trabalhar mais para conseguir pagar tratamentos bastantes para manter o nosso corpo ainda ativo, porque nós precisamos continuar ativos. Nossa, difícil, não é? Então, a maioria não vê possibilidade de escapar disso, de sair disso, de reinventar a vida para além das cobranças de trabalho. Até porque a maioria não vê vida para além do trabalho, não é? Então, caso você produza uma redação para Enem, por exemplo, focada em burnout, nesses processos de esgotamento, essa nova formação do trabalho, né, e da vida em torno do cansaço, uma das questões mais fundamentais é essa matriz que o Chico comenta sobre nos ensinar a lidar com o processo. Nós não sabemos lidar com ele, com o que é o novo espaço urbano, de como nós podemos trabalhar de forma sensata e equilibrada dentro disso, de que maneira manobrar essa sofisticação, de que maneira controlar a nossa consciência moral em torno dessa produtividade. Então, nós precisamos de uma espécie de educação para o trabalho, já que toda a minha discussão veio em torno do trabalho, para que nós saibamos lidar com essas mudanças, com essa realidade, sem que haja muito sacrifício, para que não seja um processo kamikaze, de dar com a cara na parede esperando que isso vá nos trazer sucesso, milhões e qualquer coisa parecida, nesse padrão de felicidade do American Way of Life que nós continuamos digerindo dia após dia. Para que isso seja feito, nós podemos fazer uma parceria entre as instituições de ensino, estou colocando assim para englobar também o ensino superior, e os centros de apoio psicossocial, que existem em todas as cidades, para dar amparo psicológico, para lidar com o esgotamento. Nós precisamos de mão de obra especializada, de psicólogos, de assistentes sociais, para nos dar umas dicas a respeito de como lidar com tudo isso, para que nós possamos sobreviver. Se você quiser colocar aqui no meio, a presença dos sindicatos pode ser útil, já que os sindicatos têm por função principal, pelo menos tinham antes da reforma trabalhista, orientar o trabalhador para que ele não se estresse tanto, para que ele não se esgote tanto. Então aqui você tem um vínculo entre estudantes, trabalhadores e formação psicossocial, para que haja a possibilidade de um equilíbrio maior nessa questão. Você pode recorrer para produzir esse pacto intersetorial, que envolve mais de um setor social, não é? Você pode recorrer às secretarias de assistência social, que todo município e todo o estado brasileiro possui, para desenvolver isso localmente dentro das demandas de cada estado e município. Afinal de contas, cada estado e cada município, dependendo do seu tamanho e dependendo das suas demandas de trabalho, lida com esses níveis de esgotamento e das suas relações produtivas de uma forma única. Então é interessante
que as políticas sejam regionalizadas de acordo com as necessidades de cada grupo, de cada demanda. Entendido? Quem sabe nós possamos viver para trabalhar e não nos matar de trabalhar, né? Porque esses esgotamentos, francamente, não compensam. O resultado não compensa o sacrifício. Take away my eyes, take away my ears, take it all away from